Olá! Vamos aí iniciando nossa aula de matemática. Pessoal, quarto ano, peguem o livro de matemática, abram na página 58, 59 e 60. Hoje nós vamos estudar 3 páginas. Vamos lá acompanhar. O que nós vamos ver hoje? Matemática. Nós vamos conhecer adição e subtração, operações inversas. Acompanhe do livro de vocês. Nós temos aqui 2 exemplos. Vamos ver aqui o primeiro. 43 mais 25. 43 mais 25 é uma adição. Nós vamos somar aqui. 43 mais 25 é igual a 68. Agora, vamos fazer a operação inversa. Nós fizemos aqui uma adição. Nós vamos, então, fazer agora uma subtração. A subtração é a operação inversa à adição. Então, nós vamos pegar aqui o total, né, dessa adição e vamos fazer ele menos o primeiro elemento aqui, ó, o primeiro algarismo. 68 menos 43, né, subtraindo 43 de 68, nós vamos chegar a um total de 25, tá? 68 é o nosso minuendo, 43 é o subtraindo, e nós vamos chegar a um resto de 25. Depois, nós vamos pegar aqui de novo, novamente, o 68, que é o minuendo, e vamos subtrair dele 25. O 25 é o subtraindo. E qual vai ser o resto? 43. Então, observem aqui, pessoal. Se nós pegarmos aqui, ó, esse resto, 25, né, do primeiro caso, e o 43, e fazermos aqui a adição desses dois restos, seria aqui, ó, esta adição, 43 mais 25, que seria igual a 68. A soma de 43 mais 25 é igual a 68. Vamos ver aqui um outro caso. Nós temos aqui 105 e vamos adicionar 37. Qual seria o total? 142. 142 aqui na operação inversa, ele passa a ser nosso minuendo, e nós vamos subtrair 105. 105 seria o subtraendo. Então, subtraindo 105 de 142, nós vamos ter um resto de 37. Se nós pegarmos aqui o minuendo 142 e subtrairmos 37, nós vamos ter um resto de 105. Então, 142 é o minuendo, 37 o subtraindo e 105 é o resto. Então, observaram aqui que primeiro nós temos a adição e depois, fazendo a operação inversa, a subtração, nós temos aqui 2 restos, e a soma desses 2 restos adicionados aqui um ao outro chega a um total de 142. Conseguiram perceber aí as operações adição e subtração? Que sempre a subtração vai ser a operação inversa da adição. Então, vamos a um outro exemplo. Observe o esquema que mostra que a adição e a subtração são operações inversas.
Aí nós temos aí, para chamar a nossa atenção, que é interessante, o que a adição faz, a subtração desfaz. É isso mesmo, o que a adição faz, aqui ó, 55 mais 12, né? Adicionando 12 a 55, nós temos um total de 67. Então, a adição fez aqui, né? Ela fez essa operação e agora a subtração vai desfazer essa operação. Então, nós vamos pegar aqui o 67, né? Que é o minuendo e vamos subtrair 12. 12 é o subtraendo. Então, o resto vai ser de 55, resto ou diferença, tá, pessoal? De uma outra forma, o minuendo continua sendo 67, que é esse total aqui, né, da conta da adição. Nós vamos pegar e subtrair 55, que é esse outro elemento aqui, esse outro algarismo. Então, 67 subtrair 55, nós vamos ter aí um resto ou diferença, que seria 12. E se nós somarmos aqui, ó, fazemos a adição do 55 com o 12, daria aqui esta adição, que é um total de 67. Então, vemos aqui que a subtração é a operação inversa da adição. Vamos aqui um outro exemplo. Agora, nós vamos fazer aqui uma situação, um problema, tá? Pedro tinha 25 figurinhas. João tinha outra quantia. Eles juntaram o que tinha e ao todo ficaram com 38 figurinhas, tá? Então, o Pedro tinha 25, o João tinha uma outra quantia aí que ainda não sabemos quanto é. Eles juntaram as figurinhas e chegou a um total de 38. Então, a perguntinha da A: quantas figurinhas sobraram se fossem devolvidas as 25 de Pedro? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o 38, né? Que é o minuendo. E vamos subtrair 25, que é do Pedro. Nós já sabemos que o Pedro tem 25. Então, nós pegamos esse total, que passa a ser minuendo, e vamos subtrair as 25 do Pedro. Então, nós vamos chegar aí, né, a um resto ou diferença de 13, tá? Então, se nós devolvemos a 25 figurinhas do Pedro, nós vamos ficar com 13 figurinhas. Então, vamos aqui na questão B. E se fossem devolvidas as figurinhas de João? Então, nós vamos pegar novamente o 38, que é o subtraindo, e vamos tirar essas 13 aqui, ó, né? Que foi o resto, a diferença, tirado aqui, ó, o que sobrou dos 38, quando nós devolvemos o 25 figurinhas do Pedro. Então, 38, minuendo, subtraindo 13, nós vamos chegar a um resto ou diferença de 25. Então, o que nós vimos aí, pessoal? Que o Pedro tinha 25 figurinhas e o João tinha 13 figurinhas, tá? Então, aqui nós temos dois casos de subtração para chegarmos aí a dois restos ou diferenças, que somados teria a conta inversa, a adição, que chegaria ao total de 38. Então, vamos ver aí. Observe como Fátima conferiu o resultado de 281 menos 175. Então, ela fez aí, ela pegou o 281, que é o minuendo, e subtraiu 175, que é o subtraindo. Então, ela fez aí 5, não tira 6. Então, ela emprestou aí da dezena, passou a valer 11, 11 menos 5, 6. A dezena passou a valer 7, 7 menos 7, 0, 2 menos 1, 1. Então, ela ficou aí com o resto, a diferença de 106. Aí, ela falou, vou fazer a operação inversa para ver se está certo a minha continha. O que ela fez? Ela pegou ali o resto, a diferença, e somou com o que ela subtraiu, né? Fez a continha inversa, fez a conta da adição. Então, 6 mais 5, 11, 7 mais 1, 8, 1 mais 1, 2. Perceberam aqui, pessoal, que a soma aqui, ó, desses dois números, 106
mais 200 e mais 175, chegou a um total de 281, a continha da adição, né? E a operação inversa nos mostrou o quê? Que o 281 minuendo menos o 175, né? Subtraindo 175, subtraindo, chegamos a um resto ou diferença de 106. Conseguiram compreender? Então, vamos responder aqui. Explique a um colega o raciocínio usado por Fátima. Então, vocês vão explicar aí. Qual foi o raciocínio dela? Aí, vocês vão calcular um outro resultado. 362 subtrair 184. E confira a sua resposta. Então, coloque aí esse exemplo e faça aí a subtração. E depois, pessoal, faça também a continha inversa, tá? A adição. Agora, vamos ver aqui o exercício 4. Leia o que as crianças estão falando. Mário, eu tinha R$13 e ganhei R$17. Fiquei com 30. Lucas, eu tinha R$30, gastei 17 e fiquei com 13. Então, vamos aqui. O Mário, ele fez uma adição. Ele tinha 13, ganhou 17, 13 mais 17, adicionando 13 a 17, ele ficou com a soma de R$30, né? Um total de R$30. O Lucas, ele tinha 30 e ele gastou 17, então ele subtraiu 30 de 17 de 30. Com quanto ele ficou? Ele ficou com um resto de R$13. Então, a continha do Lucas foi de subtração, a do Mário foi de adição. Agora, vamos ver a de Antônio. Antônio disse, eu tinha R$30 e gastei R$13 e fiquei com 17. O que o Antônio fez? Ele subtraiu, né? A continha dele, ele tinha 30, tirou 13 e ele ficou com o resto de R$17. Vamos ver aí a Rita. Ela tinha R$17 e ganhou R$13. A continha dela, subtração ou adição? Adição. Ela adicionou, né? Porque ela tinha 17 e ela ganhou mais 13. Então, ela ficou com um total de R$30. Então, agora, escreva uma adição ou uma subtração que corresponda ao que cada uma dessas crianças disse, tá? Então, vocês vão fazer aí duas adições, duas subtrações, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui essas figuras, tá? Nós temos aqui dois quadradinhos e depois ao lado 5. Então, nós vamos ver aqui, ó, que somando 2 a 5, nós temos um total, né, de 7. Ou somando 5 mais 2, nós temos aí um total de 7 do mesmo jeito, né? Então, vemos aí que a ordem, né, das parcelas, né, a ordem dos algarismos não muda o total. Então, vamos fazer agora a conta inversa, a subtração. Nós pegamos aí, né, o 7 que passou a ser minuendo e tiramos 2. 7 subtraindo 2, há um resto de 5. E nós vamos pegar aí novamente subtraindo 7 e vamos tirar 5, vamos subtrair 5. Nós ficaremos com 2. Então, temos aí um outro exemplo, né, através das figuras, né, adicionando umas a outra ou subtraindo, nós chegamos aí a duas operações, adição e subtração. Então, nós temos aí o exercício 5, 6 e 7. Os números 25, 35 e 60 podem ser relacionados por meio de duas adições e de duas subtrações. Escreva as duas adições e as duas subtrações usando os números 25, 35 e 60 em cada uma delas. Então, vocês vão fazer duas adições, duas subtrações usando esses três algarismos, tá? Esses três números. Essas três dezenas, 25, 35 e 60.
No 6, vocês vão escrever 2 adições e 2 subtrações usando os números 15, 18 e 33, tá? Em cada uma delas. Então, como é que vocês vão fazer aí essas 2 adições e as operações inversas, as 2 subtrações? 7. Roberta esteve no 42º andar de um prédio. Ela desceu vários andares e chegou ao 18º andar. Letra A. Quantos andares Roberta desceu? Então, ela estava no 42 e ela desceu pro 18. Vocês vão fazer aí qual continha? Subtração ou adição? Coloquem aí a operação e coloquem o total, né? Coloquem aí no que vocês chegaram, qual resto vocês chegaram. Como você pode conferir a resposta obtida? Então, o que vocês vão fazer aí para obter, né? Para conferir a operação A, vocês vão ter que fazer uma operação inversa na B. Como é que vocês vão fazer essas 2 operações? Ok, pessoal? É isso aí. Agora, vamos no exercício 8. Flávio fez a adição de 2.789 com 1.316, obtendo a soma 4.005. Então, ele fez aí uma adição. Use uma calculadora para descobrir se esse resultado está certo e sem usar a tecla menos, né, da subtração. Registre as teclas que você usou. Então, o que você vai fazer? Você vai aí pegar a sua calculadora, tá? Não é para usar agora o lápis, tá? Você vai fazer através da calculadora. E você vai aí tentar descobrir como é que ele fez aí. Ele não usou essa tecla, tá? A tecla menos da subtração. Ele usou uma outra tecla. Como é que ele fez? Você vai colocar aí a tecla que foi que ele usou. 9. Observe a reta numérica e invente 2 questões relacionadas a ela. Uma envolvendo adição e outra subtração. Depois, peça a um colega que as resolva. Então, você vai fazer aí, você vai fazer 2 questões, tá? Uma com adição, outra com a subtração, que é a operação inversa da adição. Você vai usar aí o 54, o 36 e o 18. Repare na reta numérica, tá? Qual o numeral que está, a dezena que está vindo em primeiro, qual que está no meio, que vem depois, e qual que é a última lá. Então, use a sua criatividade, faça as operações e passe para um colega para que ele resolva. E depois conversem sobre. Então, pessoal, é isso aí e até já.